Recentemente eu gravei uma animação para o meu Instagram mostrando o binômio de Newton, a fórmula para o termo geral, uma aplicação daquilo para expandir um binômio bem grande. E lá eu falava que a demonstração para o binômio de Newton se dava pelo princípio da indução finita. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente pode demonstrar a fórmula do binômio de Newton usando o princípio da indução. Então eu assumo aqui um conhecimento prévio, que você já sabe como é que funciona o princípio da indução finita. Se você não conhece ainda, você pode acessar o QR Code que está aqui na tela para poder ver o meu e-book Técnicas de Demonstração. Uma das técnicas que eu ensino lá é justamente a indução finita. E aí, se você já tem esse conhecimento, então você vai conseguir acompanhar aqui esse vídeo, tá bom? Então eu vou ficar transitando aqui às vezes, ó, nesse fundo um pouco mais escuro, para poder dar mais legibilidade para o conteúdo que você está olhando aqui na tela. Mas basicamente, então, o que a gente tem que fazer, já que a gente vai resolver isso daqui por indução? Eu vou copiar aqui essa fórmula primeiro, colocar aqui na outra página. E o que eu tenho que fazer é testar, né, verificar que ela vale para o caso base. No caso, seria o caso em que n igual a 1. É o primeiro natural, né? De fato, a mais b elevado a 1 é simplesmente a mais b, né? E se eu substituo isso na fórmula do binômio de Newton, eu encontro o somatório indo de k igual a 0 até n, que nesse caso é 1, n, que é 1, né? Escolhe k, a elevado a 1 menos k, b a k. Então, só substituir o n igual a 1 aqui na fórmula do binômio. E eu quero ver que isso aqui recupera o resultado a mais b, né? Que é o resultado que a gente acabou de ver, que é o lado esquerdo da minha equação. Então, eu vou distribuir essa soma aqui em dois termos, então, né? Escrever ela por extenso. 1 escolhe 0, que é o caso em que k é igual a 0. Vai ficar a elevado a 1 menos k, então menos 0 que é 1. E b elevado a k é b elevado a 0. Esse cara aqui, então, é 1. E 1 escolhe 0 é 1 também. É só aplicar essa definição aqui para o binomial, para conseguir verificar que isso aqui é verdade. Beleza. Então, eu tenho esse primeiro termo. E qual é o segundo termo da soma? Seria 1 escolhe 1. A elevado a 1 menos 1. B é 1. Esse cara aqui é 1, né? Porque A elevado a 0 é 1. E 1 escolhe 1 também é 1. Então, no final, sobrou só o quê? Sobrou A mais B. Então, esse resultado aqui concorda com esse, né? Que é o A mais B. Então, o que a gente verificou? Basicamente que a fórmula ela funciona para o caso n igual a 1, né? Que seria o passo base ali. A gente verifica o primeiro caso, agora a gente vai trabalhar na implicação de que se vale para um caso n, implica num caso n mais 1, e isso vai mostrar que vale para todo natural, né? Essa fórmula. É assim que funciona a indução. O 1 vai implicar no 2, né? O caso n igual a 1 vai implicar no caso n igual a 2. O caso n igual a 2 vai implicar no caso n igual a 3, e assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos lá. Quero mostrar que caso n implica no caso n mais 1. Vou escrever aqui a fórmula para o binômio. A mais b elevado a n igual ao somatório k igual a 0 até n. N escolhe k. A elevado a n menos k. B elevado a k. E agora eu vou escrever quem que seria a mais b elevado a n mais 1. Posso simplesmente escrever isso como a mais b que multiplica a mais b elevado a n, né? Por propriedade mesmo de potência. Se esse é o caso, usando a fórmula do binômio de Newton, que eu estou tomando agora como hipótese, né? Por hipótese, então. Isso é A mais B, que multiplica todo esse somatório. Copiar ele aqui. Então lembra, eu estou assumindo agora que essa fórmula vale para o caso n, e quero mostrar que eu vou encontrar uma expressão da mesma maneira que essa, né, do mesmo modo, só que
onde aparece n vai aparecer n mais 1. E se esse é o caso, então, de fato, a, a hipótese que eu assumi de que a fórmula vale para o caso n implicou no caso n mais 1, que ele também é satisfeito, ele também é escrito usando essa mesma fórmula. Tá? Esse que é o raciocínio indutivo, né, nesse caso. Mas tá, então eu tenho isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar para dentro do somatório esse A mais B. N escolhe K. E aí eu tenho um A mais B aqui, que veio daqui de fora, né? Multiplicando o A elevado a N menos K, B a K. Então, tudo que eu preciso fazer agora, deixa eu colocar aqui o fundo mais escuro. Tudo que eu preciso fazer agora é pegar esse termo aqui e distribuir primeiro para o A, depois para o B. Vamos lá. A mais B elevado a N mais 1 está sendo igual a quem? Eu vou até colocar só um igual aqui para não precisar implicar e reescrever o tempo todo. Vou colocar assim. Boa. Então, ele vai ser igual a somatório indo de K igual a 0 até N. N escolhe K. E aqui agora eu tenho dois termos. A elevado a N mais 1 menos K. Quando eu faço essa primeira distributiva aqui, né, eu junto os expoentes da base, que é A. E aí eu tenho também o termo... Ah, tem que colocar um B a K aqui. E agora eu tenho o termo AN menos K, B a K mais 1. Com esses dois termos em mãos, eu posso distribuir o somatório. Copiar aqui e colocar na nova página. Beleza. Então, com isso em mãos, vamos distribuir. Vamos transformar isso daqui em duas somas. Somatório de K igual a 0 até N. N escolhe K. A elevado a N mais 1 menos K, B a K, mais somatório de K igual a 0 até N, de A a N menos K, B a K mais 1. Agora a gente pode redefinir esse K aqui, nesse índice do meu somatório, da segunda expressão, transformando K em K mais 1. Então, eu vou chamar esse cara aqui de estrela. E em estrela, vou fazer K vai para K mais 1. Para quem não tem muita prática ou familiaridade com o somatório, pode achar esse passo um pouco estranho, mas você tem total liberdade para indexar a soma como você quiser, chamar da variável que você quiser, né? Eu posso chamar de um J, de um L ou de um M, qualquer que seja. E o que eu estou fazendo agora é indexar essa soma com um novo índice, sei lá, M, por exemplo, que ele vale K mais 1. Só que eu não vou usar a letra M, eu vou usar a própria letra K mais 1, a expressão K mais 1. Então, tudo que era K agora passa a ser K mais 1. O que é que isso implica na minha soma? Eu posso repetir a primeira soma. Tranquilo. E aqui na segunda soma, por exemplo, o que começava em K igual a 0 começa agora em K igual a 1. Né? Porque eu shiftei o K em uma unidade. O N agora em cima vai ter N mais 1. O K aqui agora, olha, vai passar a ser K menos 1. E o K nessa potência vai ficar só K, em vez de K mais 1. Por que que isso acontece, né? Vamos olhar para a expressão de cima e comparar com a de baixo. Aqui eu começava em K igual a 0. Estou começando agora em K igual a 1. Quando eu chego aqui no caso N, não é mais N, é N mais 1, porque eu shiftei uma unidade, meu K. Isso faz sentido para você?
Eu literalmente shiftei toda a minha soma em uma unidade, sem alterar o resultado dela. Não sei se tem uma forma mais didática de conseguir te passar isso. É uma indexação mesmo de somatório. Aqui, quando esse cara começava em k igual a zero, o primeiro termo era a elevado a n. Isso não pode mudar. Por isso que agora, como ele começa em 1, eu tenho que escrever k menos 1 aqui, em vez de só k. Porque aí 1 menos 1 dá 0. E eu recupero de novo o termo AN. Mesma coisa aqui com o termo BAK. Antes era BAK mais 1, quando eu começava em 0. Então esse cara ficava BAK. K mais 1 no caso, né? Aliás, BA1, quando k é igual a 0. E aqui eu preciso também recuperar o BA1. Só que agora, como começa em 1, é só colocar K. Não precisa mais do K mais 1. Tá? Eu estou enfatizando bem esse ponto porque é uma manipulação que sai meio da cartola para algumas pessoas e pode parecer confuso. Mas é indexação de somatório isso aqui. Tá bom, então eu vou copiar essa soma. Colocar aqui noutra lousa. E com a expressão da forma como está aqui, o que eu posso fazer? Posso usar uma identidade binomial. N mais 1 escolhe K é igual a N escolhe K mais N escolhe K menos 1. Tá? Uma identidade. Ah, e faltou o termo binomial aqui, né? Esqueci de colocar. Que é de N a K menos 1. N escolhe K menos 1. Justamente porque antes ele começava aqui em 0, né? Vou colocar aqui. Ele veio da distribuição. Ele começava em 0. Para continuar começando em 0, tem que ser um K menos 1 aqui embaixo. Beleza? Já que ele começa em 1 agora, fica um menos 1 que é 0. Tá bom. Então, nesse ponto aqui, beleza. O que eu posso perceber? Que esse N escolhe K e esse N escolhe K menos 1, eles vão se juntar para formar N mais 1 escolhe K. Só que para eu fazer isso, eu preciso juntar as partes comuns do somatório, né? Que seria a parte em que ele vai de 1 até N. Porque esses termos aqui, ó, esse termo e esse termo, eles vão se juntar para formar esse, em termos dos binomiais. E esse termo com esse termo, eles são iguais, né? N menos K menos 1, menos com menos ali dá mais. Então, posso escrever isso como N mais 1 menos K, igual tem do lado esquerdo. N mais 1 menos K. Posto isso, como os termos ali são iguais, só precisa aproveitar a parte comum do somatório. Olha, vamos pegar o caso k igual a 0 aqui, que é o que não tem no segundo somatório, né? Vai ficar n escolhe 0, a elevado a n menos 1, n mais 1 no caso. O k é igual a 0, então esse cara é ignorado, e esse cara vai dar b a 0, que é 1. Então fica isso. Daí eu tenho somatório de k indo de 1 até n, de n escolhe k, mais n escolhe k menos 1, juntando com esse outro aqui já, tá? Vamos colocar um colchetes aqui. O termo a elevado a n mais 1 menos k fica em evidência, com BAK, porque ele é comum aos dois. E agora eu somo o outro termo desse somatório aqui, que não está incluso no primeiro, que é o caso em que o caso em que k é n mais 1. Então vai ficar, ó, vou substituir aqui no lugar de k, n mais 1. Fica n mais 1 menos 1, que é n, né? Então n escolhe n. Quando k for n mais 1, vai ficar a elevado a 0 aqui, e b elevado a n mais 1. Então toda aquela expressão aqui de cima fica como essa expressão aqui de baixo. Observado que eu posso agora, como eu tenho essa expressão aqui, usar essa identidade. Então n escolhe 0 é 1. N escolhe n é 1 também. Esses dois caras aqui, ó.
Então fica A elevado a N mais 1 mais somatório de K mais 1, melhor, K igual a 1 até N, de N mais 1 escolhe K, A elevado a N mais 1 menos K, B a K, mais B elevado a N mais 1. E o curioso é que agora, com essa expressão final, eu posso escrever tudo pela fórmula do binômio de Newton. É isso aqui, que no fim é A mais B elevado a N mais 1, da fórmula do binômio de Newton, pode ser escrito como somatório de K começando em 0 até N mais 1, N mais 1 escolhe K, A elevado a N mais 1 menos K, B a K, né? Quando eu escrevo o somatório dessa forma aqui, ele absorve todos os termos dessa expressão de cima. Pensa comigo, eu vou deixar isso centralizado na tela para você poder contemplar comigo o resultado. Vou deixar assim, ó. Aqui, quando K vai de 1 até N, já está incluso esse cara aqui. Os termos são comuns. Para o caso K igual a 0, vai ficar aqui B a 0, que é 1, e vai ficar A elevado a N mais 1, somente, porque N mais 1 escolhe 0 é 1. Então isso recupera esse termo de cima. E para o caso em que K é N mais 1, vai ficar B a N mais 1, esse cara aqui vai dar A elevado a 0, que é 1, e N mais 1 escolhe N mais 1, também é 1. Então você recupera o B a N mais 1. Então toda essa expressão aqui de cima está completamente englobada nesse somatório que eu coloquei aqui embaixo. Tá? E essa expressão aqui é justamente uma expressão que usa a fórmula lá do binômio de Newton. Ela tem a cara da fórmula do binômio de Newton, no caso. Então o que a gente fez logo no começo foi, assumindo que a fórmula para o binômio com expoente n ela é verdadeira, fazendo esse monte de manipulação, a gente conseguiu mostrar que a gente encontra uma fórmula análoga, só trocando n por n mais 1, né, para o binômio com expoente n mais 1. Então aquela fórmula ela é verdadeira para todo n natural, pelo princípio da indução. O caso n igual a 1 era válido, a gente mostrou que um caso n implica num caso n mais 1, então o 1 implica no 2, o 2 implica no 3, e todos seguem para valer a fórmula para todos os naturais. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado da demonstração. Eu sei que foi uma conta meio densa, com algumas passagens particulares, mas eu espero que você tenha ficado mais inteligente, tenha curtido. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre demonstrações, sobre as técnicas de demonstração, não só indução, mas também outras, você pode escanear o QR Code que aparece aqui na tela para você dar uma olhada no meu e-book, pode te ajudar bastante. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.